Olá, vamos começar o segundo vídeo falando do curso de avicultura na área de produção de frango de corte. Então, para entender o que eu estou falando, assista aos vídeos anteriores e os próximos vídeos do curso. Então, eu parei aqui na questão que logo em seguida que eu tinha falado da estatística de quem mais produz carne de aves no mundo é a América do Norte, logo em seguida vem a Europa, depois vem a Ásia e depois a América do Sul e os países da antiga União Soviética. Agora eu estou falando as primeiras informações do curso e depois nós vamos entrar no curso propriamente dito, falando das questões dos detalhes, de como produzir frangos de corte. E também tem o segundo curso desta série, que se chama Produção de Frango de Corte em Alta Densidade, que seria um curso paralelo a este primeiro curso, mas vamos estudar primeiro este curso para ver quais são as vantagens, o que a gente pode aprender para tirar de lição para montar o negócio de produção de frango de corte, como eu vou fazer. Eu vou trabalhar com este ramo da economia. Então, as primeiras exportações de carne de frango brasileira aconteceram em 1974. As primeiras exportações de carne de frango aqui no Brasil, com 3.496 toneladas. Hoje, a América Latina tem uma participação de 17% da produção avícola mundial. E o Brasil é, de longe, o seu principal produtor, com cerca de 10% deste total. As exportações têm um papel importante no desempenho da avicultura de corte. Um índice superior a 10% da tonelagem de carcaça produzida vem sendo sistematicamente adquirido pelo mercado externo, principalmente pelos países do Oriente Médio e Próximo. Então, aqui é uma estatística relacionada ao grande produtor de frango, de corte. Eu vou começar um negócio para atender a necessidade de consumo de carne interna aqui do Brasil. Então, eu vou criar animais deste porte para vender a carne, para comercializar, para ganhar dinheiro para a minha subsistência.
Então, eu estou encaixando esta ideia e este pensamento devido ao fato de que acabei de ler sobre esta questão do mercado externo e eu estou analisando, avaliando a possibilidade de trabalhar com este produto no mercado interno, aqui dentro do Brasil. A carne de frango brasileira sempre foi bem aceita no mundo inteiro, esbarrando somente nas barreiras comerciais impostas pelo protecionismo dos países mais industrializados. Então, aqui é um dado importante, porque aqui a gente pode pensar várias coisas a respeito deste assunto. Por exemplo, a carne de frango brasileira é um produto bem aceito no mercado mundial inteiro, no mercado mundial de todos os países do mundo. Só que acontece um problema, que seria a barreira comercial imposta pelos outros países mais ricos, mais industrializados, que têm mais poder sobre a economia mundial, que seria o protecionismo desses países para eles não perderem o enfoque econômico das suas divisas. Então, provavelmente, a barreira, a concorrências, então aí já é um assunto mais voltado para a questão política global. Por isso que nós temos que fazer um negócio mais regional. A gente tem que pensar em produzir não para ganhar muito dinheiro, mas para manter a empresa, os negócios funcionando, para a gente poder continuar vivendo uma vida digna, honrosa perante ao Deus Pai e ao Deus Filho. Então, hoje em dia, o homem moderno, que vive dentro do globalismo, do capitalismo, ele adquire vários conhecimentos, mas só que o homem ele tem que decidir vários fatores de sobrevivência dentro das cidades, fora das cidades, no campo. Então, como eu estou aqui numa zona que ela é uma zona mista, eu moro dentro de uma cidade, mas em volta tem o aspecto rural. Então, eu vou tentar conciliar todas estas questões, porque se eu for fazer alguma coisa referente ao planejamento de um negócio voltado para a área de agropecuária, eu tenho que analisar todos os fatores que vão levar o meu empreendimento a se tornar viável. Então, como nós estamos fazendo o curso de produção de frangos de corte para começar a fazer o projeto, o planejamento desde o início,
eu ainda não sei como que eu vou atuar, porque eu ainda tenho muitas dúvidas, porque na questão econômica financeira, eu preciso levantar o capital financeiro. Então eu vou ter que ajuntar dinheiro. E isso leva tempo, demora, é uma coisa demorada. Daí se eu conseguir ajuntar o dinheiro, daí eu vou ter que investir. E daí que começam os problemas, porque daí eu tenho também que aprender a lidar com essa parte de investimento, para aprender a cuidar dos negócios. Porque hoje em dia o homem moderno ele tem que aprender muitas coisas para poder viver uma vida mais tranquila, sossegada, com conforto. E isso bate de frente com o estudo bíblico, porque na Bíblia está escrito que a gente tem que negar, abandonar as coisas do mundo, como está escrito aqui nos evangelhos, porque nós somos cristãos. Nós não somos falsos cristãos ou cristãos pela metade. Nós temos que usar a Bíblia como um livro de aprendizagem de modo de vida. Então, aqui em Lucas capítulo 8, se eu não me engano, está escrito assim. Bom, eu acho que eu não vou usar Lucas capítulo 8, porque eu não estou acostumada a usar o livro de Lucas para falar sobre isso. Então, eu vou usar o livro de Marcos, que está aqui perto, que é a mesma coisa que eu ia falar em Lucas, mas eu vou falar usando o livro de Marcos. Porque em Marcos capítulo 8 está escrito assim. Eu estou indo até lá para poder falar aquilo que está dentro do encaminhamento da palavra de Deus. Está escrito assim, Jesus, seria Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, Jesus chamando a multidão e ele estava com os seus discípulos. A gente pode imaginar um sistema executivo de empreendimento, de negócio, de empresa, neste detalhe do versículo que eu recitei agora, porque Jesus ele estava chamando a multidão, que são os clientes, e os seus discípulos, que são os diretores, que são os gerentes, são os responsáveis pela empresa. E Jesus disse para todo mundo, Jesus seria o presidente da empresa.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Está vendo? A gente pode fazer uma comparação, uma analogia nesse discurso que Jesus Cristo falou para fazer uma análise comparativa do modo de vida do cristão de hoje, moderno. Porque nesta época ainda não existia a questão do individualismo. E hoje em dia todo mundo é individualista, cada um vive para si mesmo. Mas aqui Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, o que significa isso? Que quem quiser seguir Jesus Cristo, o homem que quiser seguir, principalmente o homem cristão, porque agora nós temos uma definição do Evangelho do Deus Pai e do Deus Filho. Agora nós entendemos. Então, as pessoas que estão ouvindo esta mensagem têm que negar-se a si mesmo. E como que a gente nega a si mesmo? A gente pode pensar de vários jeitos, de vários modos. Cada um tem o seu jeito e seu modo de pensar. Eu faço essas reflexões, essas meditações o tempo todo. Então vamos pensar, vamos expor duas ideias, dois pensamentos diferentes. Existe o homem que ele é cristão e o homem que não é cristão. Vamos falar agora para o homem que é cristão. O homem que é cristão, ele tem duas opções. Ele tem dois caminhos que levam a um caminho, que seria viver em grupo, em comunidade cristã religiosa, ou viver isolado do mundo, mas sendo autossuficiente, autoindependente. Isto está prescrito na Bíblia, nos evangelhos de Paulo e talvez até nos evangelhos dos apóstolos. Então, nós temos que raciocinar. Eu estou agora falando em nome da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, vou dar o exemplo referente a este aspecto. O que eu estou fazendo agora é digno e é correto, porque eu estou negando a vida junto com as pessoas do mundo que não estão dentro da minha religião. Então, em vez de negar o mundo, eu estou negando a minha vida. Porque ele diz aqui, no versículo, na parte 3 ou 4 do versículo, Jesus disse: negue-se a si mesmo. Então, eu estou me negando. Por quê? Porque eu não quero nem viver junto com os gentios que não são cristãos, e também eu não quero ter uma vida junto com vários tipos de igrejas cristãs que não têm um vínculo único, específico, como está escrito em 1 Coríntios, que Paulo estava ensinando, no capítulo 1, 2, 3 de 1 Coríntios, porque
A igreja ela não pode ser dividida, não pode ser misturada, tem que ser uma igreja só. Todo mundo tem que ter o mesmo parecer, como está escrito lá em Coríntios. Paulo está falando, todo mundo tem que ter o mesmo parecer. Eu não sei se vai dar tempo de chegar até lá, para ver se eu consigo achar, mas eu sei que está em 1 Coríntios ou em 2 Coríntios, este versículo que todo mundo tem que ter o mesmo parecer. Eu acho que está no capítulo 1 de 1 Coríntios. Então nós vamos até lá. E a penúltima parte do complemento do versículo está escrito assim: e tome a sua cruz. Então, eu estou fazendo isso. Eu tomei a minha cruz, porque agora eu estou andando no caminho elevado. Antes eu estava rejeitado pelo mundo, mas agora eu estou seguindo a Jesus Cristo, como está escrito no versículo. Agora, para completar este pensamento que eu tive, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, eu tenho quase certeza que está escrito lá. Então, vamos ver a revelação. Está escrito aqui. É como eu disse. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos. Eu vou ler aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Rogo-vos, peço-vos, Paulo pedindo para os irmãos da igreja. Não de todas as igrejas cristãs que existem, porque só existe uma igreja cristã. Então, rogo-vos, porém, irmãos, está vendo? Ele está falando para os irmãos que estão dentro da igreja, não das igrejas que são misturadas com cristianismo e outras doutrinas satânicas do mundo. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com S maiúsculo, J maiúsculo e com C maiúsculo, que digais todos uma mesma coisa. Está vendo? Todo mundo tem que dizer uma mesma coisa. Por que que uma igreja fala uma coisa, outra igreja cristã fala outra coisa? Daí a outra igreja que é ortodoxa, presbiteriana, do último dia, dos últimos dias. Daí tem outra que é igreja evangélica, apostólica, romana. Daí tem outra que é igreja lá da Rússia, que é uma igreja lá que tem uma cruz, que tem uma cruz diferente, que tem 2 traços. Como que as igrejas são diferentes se aqui está escrito que Paulo está falando que todo mundo tem que ter uma mesma mentalidade? Daí tem a igreja que homens de outros países vêm aqui para o Brasil fundar, que tem língua latino-americana. Daí tem igreja que fala a mesma coisa que está escrito na Bíblia. Daí tem igreja que fala sobre a questão das seitas, que é as Mormons. Daí tem igreja que fala, que eu vi uma igreja que tem um símbolo e fala sobre a questão dos últimos dias. É uma igreja que tem aqui na minha cidade, em Franca, que ela tem
um símbolo que parece uma antena em cima do telhado. E daí eu li o nome da igreja e estava escrito desse jeito. E daí tem a igreja da Filadélfia, que eu já vi também, tem aqui na minha cidade, que eu esqueci o nome da igreja inteira, mas no final ela tá escrito Igreja da Filadélfia, que é a igreja cristã. Daí a presbiteriana, que eu achava que era dos católicos, mas uma pessoa me falou que é igreja protestante, porque a aparência da igreja, que tem aqui também no centro da cidade, da onde eu moro, é igual a igreja católica, mas me falaram que a presbiteriana é. Então é uma confusão que não acaba mais. Tem igreja que eu nem sei o nome, que eu nem posso falar agora. Então por que aqui Paulo disse isso? E continuando a ler o versículo para terminar o vídeo. Prosseguindo. E que não haja entre vós dissensões, discussões, ponto e vírgula. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento. Olha só, tudo isso que eu estou falando, eu tirei desse versículo agora para complementar o vídeo. Para mostrar que o que eu estou falando é coerente. Por isso que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, ela é diferente das outras igrejas. Porque Jesus Cristo, ele me usa para falar aquilo que ele quer que todo mundo faça e saiba. Que ninguém fala sobre esses assuntos. Por quê? Porque as pessoas não estão unidas em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, como eu tinha falado agora há pouco. Parecer. E o que é parecer? É tudo isso que eu li aqui agora, do versículo 10 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Repetindo, para completar este evangelho. Rogo-vos, porém, irmãos, está vendo? Paulo está falando para todas as igrejas cristãs, porque os judeus israelitas, eles não tinham igreja, eles tinham templos e sinagogas. Então, quando a gente fala igreja, é cristã. Por isso que eles não entendem. E os outros povos misturaram todas as religiões dentro da religião cristã. Então, a aparência da religião deles parece ser cristã, igual a minha. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não estou falando para estas pessoas. Estou falando para as pessoas que são membros da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados e acredita, confia em tudo isso que eu estou falando. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? É Paulo falando. Que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, discussões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então eu não posso chamar as outras religiões para gente ser unidos, como está escrito aqui no versículo. Porque eles têm um pensamento e eu tenho outro. Então ficamos por aqui. Deus abençoe. Abraços e continue assistindo os vídeos e vamos aprender o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Não aquele evangelho anátema que está escrito aqui próximo dessas passagens aqui, ou está escrito em 2 Coríntios, que Paulo fala sobre evangelho anátema, que está escrito por aqui ou está escrito no capítulo 1 de 2 Coríntios. Fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima.